pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Literanálise. Eu sou Daisy. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu sei que vocês amam, eu também, livros novos. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações. E pessoal, por favor, deixem o like, comentem, compartilhem, que assim vocês me ajudam muito, certo? Vou deixar todos os links dos livros que eu citar no box de descrições. Se vocês adquirirem ali pelos links da Amazon, vocês ajudam muito o meu trabalho. É uma forcinha, uma graninha, gente, que eu sempre reinvisto no canal, tá bom? Vamos lá. É ótimo falar de livros novos. Eu vou passar um pouco mais rápido assim por cada um deles para o vídeo não ficar enorme. Pelo menos eu vou tentar, que vocês sabem que eu sou um tanto prolixa. Começando por um presente. Isso mesmo, pessoal, recebi domingo. Eu estava aqui em casa, daí a campainha tocou, falei, ué, mas o que é, né? Não estou esperando nada, nem ninguém. Aí, de repente, eu fui lá, olha, entrega para Daisy. Eu falei, gente, mas eu não pedi nada, né? E daí era um presente que eu fiquei assim tão feliz, pessoal, muito feliz mesmo, da Valérie Perrin, Querida Tia, que é o livro novo, ainda está no plástico, vai fazer reflexo aí, desculpem. Eu queria muito esse livro, ele já estava na minha wishlist, mas como ele estava um pouco carinho, eu acabei não comprando, deixando ele um pouquinho de lado ali. Os livros da autora saem pela Intrínseca, eu li o primeiro livro dela, o Água Fresca para as Flores, se eu não me engano. Fiquei encantadíssima. Tenho o segundo livro dela, que chama Três, se eu não me engano, fala a história ali de três amigos. Comecei a ler, aí chegou o período de prova, acabei deixando ele lá e não dei sequência, quero muito ler, mas talvez eu vá fazer até o seguinte, eu leia esse primeiro, porque eu estou muito empolgada, e depois eu vá ler aquele lá. Pois bem, vem um recadinho aqui, vejam, da Madalena de Oliveira Sanches. Madalena, você não tem ideia do quão feliz você me fez com esse presente. Preciso fazer um parêntese aqui, que eu estava meio chororô no domingo, estava meio para baixo, e quando eu recebi esse presente, gente, eu não sou uma pessoa que costuma chorar, pois eu chorei. Porque eu fiquei muito emocionada do quão incrível vocês são e que eu não mereço. Às vezes eu fico pensando. Mas enfim, gente, gratidão infinita. Madalena, ela escreveu: aproveite seu presente. Amiga, espero que goste do presente. Uma boa leitura. Já li o primeiro dela, eu também, e gostei bastante, eu também. Um abraço, carinho de Madalena de Oliveira Sanches. Madalena, você é uma querida. Gratidão infinita. E aí, gente, vou mostrar agora, então, as coisas que eu adquiri. Eu até mostrei num outro videozinho, num vlog aqui do canal, mas enfim, agora oficialmente num vídeo de book haul, né, de livros novos. O que os psiquiatras não te contam, de Juliana Belo Diniz. A Juliana Belo Diniz é uma médica psiquiatra e ela escreveu esse livrozinho que sai pela editora Fósforo. Eu já comecei a ler, ó, tem uma série de marcações aqui. E, na verdade, ela vai trazer alguns pontos para a gente até um tanto controversos, de que muitas vezes a gente vê aí, principalmente pela internet, parecendo que a gente está a um ponto de descobrir uma pílula maravilhosa que vai terminar com as depressões, com os burnouts, com as síndromes do pânico, com as ansiedades excessivas, que a gente está assim a um passo de um milagre. Cada pessoa, cada cientista, cada médico, enfim, que descobre alguma coisa sempre vai trazer comercialmente como se fosse a última das invenções e que agora a gente vai curar todo mundo. E aí, por um lado, ela nos dá um banho de água fria, dizendo calma lá, não é bem assim. Por outro lado, ela é muito responsável para dizer a gente avançou muito, que legal, mas a gente tem que ter cuidado com algumas coisas. Eu estou bem no começo do livro, li as primeiras 50 páginas, estou gostando bastante, mas assim que eu terminar, a gente volta para conversar sobre ele. Eu comprei, pessoal, e a gente eu não sei se a resenha desse vídeo vai sair antes ou depois desse aqui de livros novos, mas enfim, já li e já resenhei, que é Para John, da Joan Didion, um lançamento que sai pela HarperCollins, um livro incrível que passou a ser o meu preferido da vida. Então ele desbancou O Morro dos Ventos Uivantes, que há anos é o meu livro preferido da vida e que nenhum desbancou, pois esse aqui desbancou.
deixo claro que ele é um livro difícil, que ele vai tratar de temas como depressão, como vícios, como problemas familiares bem pesados. Então, pode ser que gere muitos gatilhos. Então, se você está num momento mais sensível, talvez não seja um livro para você ler agora. Aqui a gente tem a Joan Didion, ali entre 1999 até início de 2001, mas o que a gente vai acompanhar aqui dos escritos dela, principalmente no ano de 2000, um período em que ela se consulta com um médico psiquiatra, porque ela está passando por uma depressão, muito devido às questões familiares que são muito difíceis que ela está passando. Então, você aí, que já leu, por exemplo, O Ano do Pensamento Mágico, você pode ter uma ideia do que ela está passando aqui, porque esse livro vai acontecer um pouquinho antes do que ela vai relatar no Ano do Pensamento Mágico. Então, vejam lá. Não é um diário, embora a gente tenha as entradas ali de dia, mês e ano do relato que ela vai fazer. Ela meio que faz anotações do que foi a conversa dela com o psiquiatra e ela endereça essas notas para o John, o marido dela. Então, sempre que você vir escrito no livro, porque enquanto eu estava jantando com você, enquanto eu estava conversando com você, quando você me disse tal coisa, esse você do texto é o John. E aí o médico que a atendeu era o Dr. McKinnon, eu não sei se é assim que pronuncia. Ele faleceu em 2017, a Joan Didion em 2021, mas ele era um médico renomadíssimo. E aqui a gente encontra, para além de toda a tristeza e de temas importantíssimos, gente, esse livro me gerou assim muita coisa. A gente tem ali um médico excelente, excelente mesmo. A gente vai vendo a forma como ele vai conduzindo a análise com ela. Poxa, eu fiquei pensando, será que um dia eu vou conseguir fazer metade do que esse cara fazia? Poxa, se eu conseguir, fico muito feliz. E aí, muito empolgada com essa leitura, eu comprei da Joan Didion O Ano do Pensamento Mágico. Esse livro, gente, eu li em Curitiba, antes de ter o canal. E daí, eu acho que eu emprestei para alguém, ou eu doei para alguém, e fiquei sem o livro aqui. E agora eu fiquei assim alucinada para reler o livro, porque agora que eu li o antes, o que acontece antes de chegar até aqui, eu falei, puxa, agora eu preciso ver o que acontece aqui de novo. Tristíssimo, né? Mas enfim. Então, aqui a Joan Didion ela vai descrever duas perdas. Então, a primeira, eu não quero dar spoiler, porque de repente você nunca leu nada da Joan Didion, e aí eu posso falar alguma coisa aqui e te sensibilizar. Mas aqui a gente vai ver a Joan Didion, que era uma jornalista e escritora norte-americana muito conhecida, muito prolífica, inclusive, ela falando de uma perda repentina de um ente muito querido e muito próximo, enquanto um outro ente muito querido e muito próximo está hospitalizado sem saber se vai sobreviver ou não. Então, complicadíssimo. E aqui eu comprei também o Noites Azuis. Todos eles saem pela HarperCollins. No Noites Azuis, ela vai falar de uma outra perda. Então, assim, gente, a vida dessa mulher não foi brincadeira. A gente entende, então, a depressão pela qual ela vinha passando e que isso ia se agravar, porque ela não sabia no momento que estava escrevendo aquelas entradas ali em relação ao processo dela, mas o que vai acontecer é que ela vai passar por momentos mais difíceis ainda. Então, imaginem, difícil. Daí essa questão da depressão e por tudo que a gente passa, principalmente porque quando ela chega nesse momento de fazer essas entradas, ela está com um pouco mais de 60 anos, então ela pensa o seguinte, poxa, parece que agora as portas que podem se abrir são muito menos portas e eu preciso arrumar força para seguir adiante, me nutrir, não deixar a peteca cair num momento em que eu já estou mais velha, estou mais cansada, e fazer o quê, né? E também, como a gente às vezes romantiza, acho que talvez não tanto agora, mas já se fez muito isso no passado, a questão de pessoas viciadas, viciadas em álcool, em jogo, em entorpecentes, enfim. E o quanto essas pessoas adoecem, não somente a elas, mas a família também. No caso da Joan Didion, ela estava falando da filha dela, ela não podia deixar para lá. Né? Ela não podia simplesmente dizer, olha, vou encerrar esse relacionamento. Não tinha como. Era filha. Mas o quanto
conviver com alguém viciado nos adoece. E eu convivi, gente, durante muitos anos com uma pessoa viciada. E eu não tinha a menor noção de que aquela pessoa estava me adoecendo, e me adoecendo feio. Então, assim, me gerou vários gatilhos, mas o livro da Joan Didion é imperdível, é maravilhoso. E aí, como essa questão da depressão veio muito forte, né? Eu falei, puxa, eu queria entender um pouco mais sobre isso. Eu tô lendo, na verdade, eu já terminei, acho que faltam algumas páginas só para ler no Kindle, a biografia de uma depressão do Chris Dunker. Eu vou deixar aqui a imagem para vocês em algum lugar. E aí entrei em contato com a editora para saber se eles disponibilizariam para a gente um exemplar físico, né? Ainda não tive resposta. Sai pela Paidós, que é um selo da Planeta. Então, aquele livro ali, por exemplo, se você, assim como eu, tem muito interesse de saber um pouco mais sobre a depressão, aquele é um livro fácil de ler, tem no Kindle Unlimited e talvez seja uma boa porta de entrada. Mas eu fiquei com vontade de me aprofundar um pouco mais. E daí eu comprei da Maria Rita Kell, que é uma psicanalista dos nossos tempos, assim, muito conhecida pelo seu trabalho e tudo mais, eu comprei O Tempo e o Cão, Atualidade das Depressões. Eu passei assim os olhos por cima desse livro, ainda não comecei a ler. Claro que quando eu ler, eu vou vir aqui compartilhar um pouco das minhas impressões com vocês, para a gente conversar um pouco sobre isso, sempre lembrando que é uma conversa de leitor para leitor, não de especialista, porque eu não sou, mas para a gente entender um pouco aqui da história da depressão, dos vieses da depressão, enfim, tá? E eu comprei também o Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon. Esse livro aqui, gente, é um livro que eu já li. Eu li assim que eu cheguei em Curitiba, então acho que foi 2017. Eu ainda não tinha o canal. Aqui a gente tem o Andrew Solomon, uma pessoa comum como eu e você. Aqui não, né? A gente tem uma pessoa com formação e experiência para falar do que ela está falando. Aqui a gente tem uma pessoa comum que convive com a depressão, que resolveu entender como essa depressão funciona, se conectou com outras pessoas também com depressão e traz o seu próprio relato e relato de outras pessoas. E claro que ele vai falar também, porque ele foi muito atrás, pesquisou muito com médicos, cientistas, enfim, sobre a depressão, e ele vai se aprofundar em alguns temas, como a parte de tratamento medicamentoso. Então eu lembro que na época eu achei que era um livro bastante pesado, achei até que ele poderia ter sido um pouco menos explícito em falar das medicações, porque isso pode eventualmente incentivar alguém ou facilitar alguém no automedica na auto, como que fala, gente? Automedicar-se. E aí não é legal. Mas enfim, eu acho também que eu estava num outro momento de vida, talvez não com tanta maturidade como eu tenho agora. Talvez também a faculdade de psicologia esteja me trazendo um outro olhar, esteja me colocando num outro lugar. Então eu quero reler esse livro aqui, é um calhamaço, mas eu quero reler esse livro aqui para a gente conversar sobre ele. E se você já leu algum desses livros aqui, ou se tem outras indicações também, deixa nos comentários para a gente ir trocando. Gente, eu comprei Os Supridores, do José Faleiro, que é um escritor do Sul, Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e sai pela Todavia. Eu já vi muita gente bacana, muita gente que eu gosto falando sobre esse livro aqui. Na última visita do Lucas, do Diários de Leitura aqui em São Paulo, a gente falou muito sobre esse livro, ele também não tinha lido assim como eu, e daí parece que ele comprou, que ele ganhou, e ele ia passar na frente, mas que eu saiba, tenho acompanhado ali, não estou conseguindo acompanhar muito, mas enfim, na medida do possível, eu vou acompanhando os vídeos do canal dele, não sei, acho que ele ainda não leu. Mas é um livro que eu quero ler para a gente poder conversar um pouco sobre ele. Comprei da Aline Bey O Peso do Pássaro Morto. Esse é um livro que eu já li. Eu li na época que ele saía por uma outra editora, não me recordo agora, Editora Nós. Foi a primeira vez que saiu um livro da Aline Bey, naquele outro formatinho que tinha pela Editora Nós. Eu li na época, mas eu não lembro assim absolutamente nada desse livro. A única coisa que eu lembro é que eu gostei muito, fiquei tocada pela escrita da Aline Bey. E aí, como recentemente saiu o novo livro dela, eu resenhei aqui para o canal, e tem também a resenha sobre o segundo livro dela, pelo menos algum comentário, eu falei, eu quero reler O Peso do Pássaro Morto para deixar a trilogia dela ali direitinho para a gente comentar sobre isso, até porque ela é uma querida, muito talentosa, então vale a pena reler, vale a pena falar sobre ele. Por último, mas não menos importante,
eu pensei assim, gente, eu preciso de uma bobaginha para passar o tempo. Claro que aí, logo depois, chegou o livro da Valérie Perrin, que a Madalena mandou para mim. E aí eu falei, com certeza, é ele que vai passar na frente. Se bem que a Valérie Perrin, eu acho que ela tem uma escrita mais orientada mesmo ali para aqueles momentos em que você quer distrair um pouco a cabeça e tudo mais, mas não tira profundidade, né? Então, assim, ela é uma escritora, pelo menos lá no primeiro livro, que ela tocou em temas importantes, né? Então, mas provavelmente eu até pensei que eu ia ler esse aqui primeiro para meio que desanuviar, talvez eu vá para aquele lá. Vamos ver. Do Dan Brown, O Segredo Final. Gente, do Dan Brown, eu só li Origem quando eu estava em Curitiba, era dia do meu aniversário, eu estava toda chororô no shopping, sozinha. Daí entrei na livraria lá e aí vi o Origem, comprei e passei 2 noites assim lendo e foi um passatempo maravilhoso. Me permitiu passar 2 dias ali sem pensar nos problemas e só no livro. Foi muito legal. Então eu comprei do Dan Brown O Segredo Final. Não sou uma grande leitora de Dan Brown, não li os outros livros dele, mas enfim, esse é um lançamento, sei que muita gente aí gosta. Assim que eu ler também, a gente vai conversar sobre ele, certo? Gente, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, deixem o like, comentem, compartilhem. Os links para os livros estarão no box de descrições e a gente se vê por aqui em breve.